Você sabia que o gás que a gente utiliza para os balões flutuarem e deixar nossa voz engraçada é um dos recursos mais raros e insubstituíveis da humanidade moderna? Bom, o hélio ele não é apenas para festa. Sem ele, a medicina moderna, as análises de laboratório e até a fabricação de fibra ótica parariam. E o pior, uma vez que ele escapa, ele sai do planeta permanentemente. Olá, eu sou Samuel Passos e esse aqui é mais um episódio de Um Elétron a Menos. Hoje a gente vai falar sobre um elemento que é mais que um gás camponês. Ele é um gás nobre, o hélio. Vamos entender por que ele é tão preguiçoso para reagir e como a gente minera ele através do decaimento radioativo. E também o porquê que é essa preocupação global a respeito do hélio. Bom, para a gente entender essa crise, a gente primeiro precisa falar sobre o átomo. E aí a gente tem que voltar lá atrás. Gilbert Lewis ele ensinou para a gente que os átomos eles buscam estabilidade. Isso significa seu estado de menor energia. E isso se traduz pela famosa regra do octeto. Bom, se a gente tem, por exemplo, o flúor, que tem 7 elétrons na sua camada de valência, o que significa que ele tem 7 elétrons na sua camada mais externa comparado com o núcleo, ele precisa se ligar com mais um para atingir a sua estabilidade, que é 8 elétrons na sua camada. Ele se configura como um par eletrônico, e acaba se formando uma ligação entre outro átomo. Mas nem todo mundo vive nesse caos. Como vocês podem reparar na tabela periódica, grupos são a união de elementos que têm características elétricas e reatividades parecidas. E isso é devido a quantos elétrons tem na sua camada de valência. No grupo 18, a gente tem os gases nobres. E o hélio é o caso mais especial de todos. Por ele ser minúsculo, ele só tem um nível de energia, que é o K. E ele se estabiliza apenas com 2 elétrons no seu subnível, um S. Mas então, o que isso significa? Significa que átomos eles não precisam necessariamente ter 8 elétrons na sua camada de valência para atingir a estabilidade. Se a gente perceber aqui então no diagrama de Linus-Pauling, que existem esses níveis de energia que a gente simboliza como K, L, M, N, O, P, Q, e temos subníveis, o S, o P, o D e o F. Para casos como o hélio, onde você só tem o subnível S, ele precisaria de 2 elétrons para sua estabilidade. Como níveis de energia L, ele precisaria de 8 elétrons na sua camada. E assim por diante. Bom, então para a gente entender como funcionaria, vamos pensar numa analogia simples. Imagine que o átomo ele é como se fosse um prédio, os níveis de energia são andares e os subníveis eles fossem apartamentos. Para um andar, ele não precisa ter todos os seus apartamentos ali, então ele se configura conforme a necessidade do nível de energia. E para essa metodologia, a gente também pensa na forma como os átomos funcionam. Então, eles não seguem, como está mostrando o diagrama aqui, ele não segue um fluxo exato. Ele funciona como se fosse intercalações de superposições. Então, ao invés da gente ter um crescimento linear nas suas camadas, a gente tem algo como se fosse um zigue-zague entre o diagrama de Linus-Pauling. E isso nos mostra como que funcionaria, então, o conceito da nossa camada de valência. Para o caso do hélio, a gente só tem um nível de energia, que é o K. E para ele, só tem apenas um subnível, que é um S. E isso significa que para ele se conectar, ele precisa de apenas 2 elétrons na sua camada de valência. Bom, diferente de átomos maiores que precisam de 8 elétrons para preencher os seus subníveis S e P, o hélio ele atinge a paz eletrônica com o preenchimento total do seu único orbital. Ele nasce pronto, ele é monoatômico, inerte e ele não quer conversar com ninguém. E essa é a preguiça química que o torna tão valioso e ao mesmo tempo tão difícil de segurar. Bom, apesar de ele ser o segundo elemento mais comum no universo, aqui na Terra ele é raríssimo. E ele provém de uma extração no fundo da Terra, com o propósito de coletar emissões do decaimento de um material radioativo, como o urânio e o tório. Então isso significa que abaixo da Terra temos uma pequena Chernobyl? Não. Significa que quando esses metais estão em sua forma natural, eles tendem a decair, ou seja, se livram de prótons e nêutrons do seu núcleo, e eles se transformam no chumbo, através do próprio decaimento de prótons. Acontece que nesse processo de emissão do decaimento, essas partículas que são liberadas com uma energia gigantesca, têm por acaso o mesmo número de prótons do nosso amigo hélio, só que muito mais pesado que ele, sendo assim o que chamamos de isótopo, o hélio 4.
Significa que além de dois prótons, ele tem dois nêutrons em seu núcleo. Mas sem os elétrons presentes ali, eles tendem a buscar no ambiente para poder se estabilizar, ou seja, estar em estado de menor energia. E aí, esses gases que têm um ponto de ebulição baixíssimo comparado com todos os elementos em terra, se misturam ao gás natural. O hélio que você usa no laboratório é literalmente a radiação que descansou o suficiente para virar gás. Mas ele não vem sozinho, ele vem misturado ao metano, nitrogênio e contaminantes pesados. A extração é literalmente um campo de batalha químico. Bom, para a gente então iniciar esse campo de batalha químico, a gente tem o tratamento das aminas. Então imagina uma coluna de absorção, né? Ela vai ter ali um substrato, né? Uma fase estacionária que ela vai estar mergulhada com solução de amina. E a partir do momento que ela tem contato com esses gases, ela consegue extrair ali, né, o que é mais danoso para o sistema, que é o CO2 e o ácido sulfídrico. Esses compostos presentes no metal, eles acabam abrindo ranhuras, né, fazendo com que ocorra vazamentos dentro desse processo. E para uma extração gasosa, um vazamento é muito prejudicial para o seu processo. E para quem tem curiosidade, né, de entender esse processo mais fundo sobre a absorção e como que funciona essa relação entre as aminas e os compostos do gás natural, eu criei um vídeo que vou postar durante a semana no Shorts para poder explicar mais. Bom, então, após o tratamento com as aminas, né, a gente tem uma filtração por zeólita, a fim de impedir que o mercúrio e os hidrocarbonetos presentes no gás natural eles continuem o processo a fim de evitar danos, né, no equipamento do processo inteiro e também evitando vazamento desse produto que é tão vital para a nossa sobrevivência. Depois da filtração, né, por zeólita, então a gente passa por uma outra filtração com carvão ativado e a ideia aqui é tirar a água do sistema. A água presente, né, no gás natural. Por que a gente utiliza isso? Após esse processo, vocês vão perceber que a gente vai trabalhar com destilação criogênica. E em contato com a água, ela vira gelo instantaneamente por conta das suas baixas temperaturas. E por conta disso, né, a retirada da água ela se torna vital. Então, por propriedades adsortivas do carvão, ele acaba sequestrando a água para dentro dele e retirando ela do processo. Bom, agora aqui separa a parte dos meninos e dos homens na engenharia química, a destilação criogênica. Como o hélio tem o menor ponto de ebulição de todos os elementos, nós resfriamos a mistura até quase tudo virar líquido, exceto ele, e o processo de purificação meticuloso para atingir o grau 5, que significa 99,999% de pureza. Esse ponto de ebulição do hélio chega a menos 268,9 graus Celsius. Isso significa uma diferença de 5 graus Celsius para o zero absoluto. É uma temperatura extremamente baixa, aonde tende, né, os compostos a ficar cada vez mais lentos e com menor energia, fazendo com que assim o hélio ele atinja seu estado líquido. E aqui que está o drama. Por ele ser um gás nobre e extremamente pequeno, ele sofre de difusão acelerada. Ele escapa por juntas, vedações e até através de certos polímeros. Se ele vazar para a atmosfera, ele é tão leve que a gravidade da Terra não consegue segurá-lo. Ele cruza a exosfera e se perde no vácuo do espaço. É por isso que a gente diz que o hélio ele é um recurso não renovável em escala humana. Bom, mas então, como assim, né? Destilação criogênica? Toda vez que a gente trabalha com destilação, a gente pensa em temperatura. Mas quando a gente manipula gases, a gente precisa estabelecer pontos muito mais baixos do que nossas condições ambientais, né? É o que a gente chama de CNTP. Como vocês podem reparar, então, aqui, né, na tabela do infográfico, vocês percebem que há uma escala de temperatura e o hélio, ele é o último ali, né, do processo. Então, o que isso significa? Significa que quando o hélio já chega nessa parte da destilação, ele já vai estar muito puro. Justamente porque quase nenhum gás consegue chegar a essas temperaturas sem se transformar em líquido. Porém, ainda continuamos o processo fazendo então uma outra filtração com carvão ativado na intenção de deixar o hélio muito mais purificado. E após isso, né, a gente tem o armazenamento e o transporte desse gás. O hélio ele é tão fundamental em tecnologia justamente por sua propriedade.
Porém, em estado líquido, é ótimo para transformar ímãs em supercondutores, o que gera uma capacidade que os elétrons eles fluam livremente, sem nenhum atrito. Bom, isso resulta, em imagens melhoradas, com definição, facilitando então os diagnósticos dos médicos com base nos resultados. Ele é ótimo para limpeza também, por ser um composto inerte e facilitando o processo de litografia em chips avançados. Mas aí, como que a gente resolve isso na bancada? Bom, na cromatografia gasosa, o hélio ele é o rei devido à sua inércia e à sua segurança. Mas com a escassez, o mercado ele está virando o jogo e precisando se adaptar às condições. Portanto, hoje em dia a gente produz gás on demand, vindo da eletrólise, que é o hidrogênio verde. O hidrogênio ele tem uma velocidade linear maior e isso encurta nossas corridas analíticas, embora exijam sensores de vazamento devido à sua capacidade inflamável. Bom, para equipamentos novos, então, existe um sistema de conservação. E o que é isso? É o que a gente chama de modo Gauge Saver. Então, quando o equipamento ele não está sendo utilizado, ele não fica ali gastando o gás, Ele meio que dorme, Cria um estado de repouso, onde ele está economizando o gasto no gás. E a crise do hélio, ela nos força a ser químicos melhores e mais conscientes. Não estamos apenas perdendo gás de hélio, estamos perdendo um subproduto de eras geológicas que a física nuclear nos deu de presente. Já teve esse problema com o hélio acabando durante uma sequência de amostras? Deixa aqui nos comentários como que o seu laboratório lidou com isso. Não se esquece de inscrever para mais conteúdos onde a gente disseca a química por trás do mundo. E eu sou Samuel Passos e esse foi mais um episódio de Elétron a Menos. Até a próxima!